Muitos ensinamentos que ouvimos hoje em dia, muitos ensinamentos falsos e errados sobre o Apocalipse se dão justamente porque não tem entendimento correto dessas bases. Por isso que eu preferi falar dessas bases primeiro antes de entrar no livro propriamente dito. Então vamos lá, Romanos 9 a 11. Nós começamos analisando os primeiros 5 versículos em que Paulo logo de imediato já diz que Israel é uma coisa e igreja é outra. No versículo 6, ele introduz um argumento do remanescente de que nem todos os de Israel creram em Deus, apesar de Deus ter firmado aliança com todo Israel. E no decorrer do capítulo 9 a 11, Paulo vai voltar a este argumento. Até o versículo 26, ele trouxe o argumento da soberania de Deus, que nós também falamos no estudo passado. Deus é totalmente soberano, então ele faz o que ele quiser, inclusive ter pausado o seu plano com Israel e ter estendido o seu plano à igreja, criando a igreja. Então, Deus é totalmente soberano, ele faz o que ele quiser. Isso que Paulo está falando nesses 26 versículos que nós falamos no estudo passado. Nos últimos 2 versículos, Paulo cita a profecia do profeta Oséias. Nós analisamos Oséias de 1 a 3 também no estudo passado. O que Paulo está relembrando aqui é que Oséias profetizou que haveria um tempo que Israel deixaria de ser o povo de Deus. E que mais à frente, depois de Deus voltaria a tratar Israel de novo, primeiro com juízo e depois com o livramento. Após esse juízo, Israel creria e teria firmado a sua aliança com Deus novamente. Nós terminamos aqui no estudo passado. Falei isso para refrescar a memória dos irmãos. Versículo 25 e 26 do Romanos 9. Vamos ler o 24 primeiro, porque Paulo faz essa pergunta no versículo 24 e no restante do capítulo 9 ele está concentrado em responder essa pergunta. Versículo 23 primeiro. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, dos vasos de misericórdia que para agora já dantes preparou, os quais somos nós a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, para responder essa pergunta, versículo 25 e 26, ele relembra a profecia de Oséias. Já veio o tempo que Israel deixaria de ser povo. Por isso, o capítulo, versículo 24, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Deus estende o seu plano aos gentios, com os gentios e os judeus estando numa mesma posição, que é a igreja. Ele traz esse argumento de Oséias para que o povo judeu lembrasse. Nós também lembramos no estudo passado, então nós vamos ao próximo argumento, que é o argumento justamente do remanescente que ele tinha falado no versículo 6 anteriormente. Versículo 27. Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque ele completará a obra e abreviará em justiça, para que o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos deixar descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, porque depois tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que nele crer dela não será confundido. Então, no versículo 27, 28 e 29, relembra aquele argumento remanescente. Embora Israel seja escolhido o povo de Deus, apenas o remanescente daquele povo que creu nele verdadeiramente. Então, se Isaías aqui clama acerca de Israel, de que ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, remanescente é que será salvo, então não é de se estranhar que na era atual apenas o remanescente deles também crê. É isso que Paulo está falando aqui. Então, Oséias, haveria um tempo que Israel deixaria de ser o povo de Deus. E mais Isaías, que a grande parte de Israel não creria em Deus. Por isso que nós estamos
na presente era, em que a igreja está sendo o povo de Deus e Israel está colocado de lado. Nos últimos versículos do capítulo 9, que nós acabamos de ler, ele fala de que Israel buscava a lei de Deus pelos seus próprios esforços, e não confiando na graça de Deus, e não confiando que por eles mesmos eles não conseguiriam, confiando somente em Deus, mas em si mesmo. Por isso que tropeçaram na pedra de tropeço, que é justamente o Senhor Jesus Cristo quando veio aqui. Quando ele veio, que era o seu Messias, eles não creram, porque achavam que por eles mesmos eles seriam salvos. A igreja, nesse aspecto, se assemelha muito com o plano de Deus para Israel, porque Deus fez a sua aliança com todos os judeus, mas apenas um remanescente que verdadeiramente cria nele. Muitos achavam porque só porque eles eram filhos de Abraão, de Isaac e Jacó, descendentes carnais, que eles seriam salvos. Isso muito acontece na igreja também. As pessoas acham que só por vir à igreja, que só por frequentar, por serem filhos de crentes é que serão salvos. Então o irmão lembrou muito bem que no que se refere à igreja, nesse aspecto é muito semelhante ao que aconteceu com Israel no passado, que Israel está falando aqui. E quando nós formos estudar mais a fundo a era atual, quando nós falamos do reino dos céus, nós vamos ver justamente isso aí, o aspecto externo do reino dos céus, que diz todos aqueles que dizem ter Deus como governante da sua vida, e o aspecto interno, que só uma pequena parte desse todo, que realmente tem o Senhor Jesus Cristo guiando na sua vida. Vamos continuar. Agora, o capítulo 9, Paulo se concentra em falar sobre o passado de Israel. Agora, no capítulo 10, ele fala mais do momento presente. Capítulo 10, versículo 1, vamos até ao versículo 13. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, trazendo alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, tornar a trazer entre os mortos a Cristo. Mas que diz: a palavra está de ti na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, vivo para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, na era atual, Paulo volta a lembrar de que judeus e gentios estão numa mesma posição, porque o Messias já veio inaugurando uma nova era e um novo plano. E esse Israel que não creu, ele não creu justamente porque rejeitou este Cristo, porque eles não entenderam que a lei era falha, de que eles não eram salvos pela lei, mas os que foram salvos no Velho Testamento foram salvos porque eles viram que era impossível para eles cumprir a lei e entregar a sua vida ao Senhor Deus pela fé. Os crentes do Velho Testamento também foram salvos pela fé, não há outra maneira de ser salvo. Mas a maioria do povo de Israel não, preferiu estabelecer a sua própria justiça, como fala no versículo 3, e rejeitou a justiça de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que levou todas as nossas falhas e os nossos pecados sobre si. Então, falando que Paulo lembra que a salvação é pela fé em Cristo, e como Cristo já veio inaugurando a igreja, todos estão na mesma posição, então todos agora têm a obrigação de pregar essa mensagem a todo mundo. Então, os próximos versículos, Paulo concentra mais num tom evangelístico. Versículo 14: como, pois, invocarão aquele que não crê?
como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Conformosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Versículo 18, vamos parar aqui. Então, tom evangelístico, dizendo que todos são responsáveis agora, todos que creram são responsáveis por levar essa palavra aos confins da terra. E no versículo 18, Paulo responde aquela pergunta, né? Mas e aquelas pessoas que nunca ouviram e agora morreram, né? Como conciliar isso? Agora ele responde aqui: porventura não ouviram? Sim, por certo. De uma forma ou de outra, eles ouviram. Nós temos que crer nisso porque Deus é justo. Deus não levaria alguém à morte se aquela pessoa não tivesse responsabilidade diante dele. Nós temos que ter essa convicção de que Deus é justo, de que Ele não levaria a pessoa para o inferno se aquela pessoa não tivesse responsabilidade, se não tivesse aquele momento, aquela oportunidade de estar diante de Deus, entregando a sua vida a Ele. Todas as pessoas que estão na face da terra terão a oportunidade de crer no Senhor. Agora, o que nós não sabemos é se terão uma, duas ou três. Por isso que o amanhã não nos pertence. O momento de ouvir a mensagem é hoje. Terminando essa parte evangelística, ele volta ao argumento de Israel. Se toda a terra ouviu, Israel também ouviu. Versículo 19. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos porei ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Isaías ousadamente diz: foi achado pelos que não me buscavam, foi manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Então, Israel está sabendo, e Deus tem o objetivo de colocar ciúmes em Israel, vendo pessoas que não eram da aliança de Abraão, né, não eram da aliança da circuncisão, sendo salvos, crendo em Cristo. Isaías também viu, né? Lembra que no estudo passado eu falei que os profetas do Antigo Testamento não viram a igreja, mas nós vemos que Oséias e Isaías quase, né, chegaram perto, porque Oséias viu que Israel deixaria de ser o povo de Deus por um tempo, e Isaías viu que gentios creriam no Messias. Então foram os profetas que mais chegaram perto. Tanto que Paulo citou mais Oséias e Isaías aqui nesse argumento dele, né? Nessa tese dele de Romanos 9 a 11. Então, Isaías disse que fui achado pelos que não me buscavam, ou seja, estavam fora da aliança, mas eles alcançaram graça diante de Deus, que eram gentios. Mas para Israel diz que todo dia estendi minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Então, nesse pano de fundo todo, não resta dúvida para os judeus de que Deus é totalmente justo em ter colocado Israel de lado por um tempo, na presente era, por eles terem rejeitado a Cristo, e ter feito um novo povo para ser o povo de Deus nesta era, tanto de judeus como de gentios, ambos unidos por Cristo, pelo Evangelho. Agora, vamos à parte que gera muita discussão no meio evangélico atual, que é sobre o futuro de Israel. Os irmãos que compareceram hoje no passado viram que Oséias profetizou sim que Israel deixaria de lado por um tempo, mas que isso, como ele disse, seria apenas por um tempo. Após este tempo, Deus viria com juízo, e após este juízo, Israel creria e voltaria a estar no centro
do projeto de Deus. E Paulo começa falando aqui, dizendo o seguinte, respondendo aquela pergunta, né? Digo, pois, porventura Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Nem na era presente, mesmo Israel tendo colocado de lado por tempo, Deus não rejeitou o seu povo, porque justamente aquele remanescente de judeus estão crendo em Cristo, né? Na presente era. Então, ter os gentios crendo agora não quer dizer que Deus rejeitou o povo de Israel. Colocou sim Israel de lado como nação, mas como indivíduo, os judeus podem crer em Cristo agora. Só não terão os mesmos privilégios como nação, porque agora eles estão numa mesma posição do que os gentios, nos planos de Deus. Não é mais um povo terreno, mas sim um povo celestial, que é a igreja do Senhor, como nós falamos no segundo estudo, que nós lemos Efésios capítulo 1. Muito bem. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois também agora neste tempo ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Então, o remanescente de judeus que agora creem em Cristo, creram pela graça e não pela lei. Os que tentavam alcançar a justiça pela lei continuam lá, incrédulos. Agora, vamos... Versículo 24, 5. Agora Paulo vai fazer uma analogia. Vamos lembrar uma coisa. Israel, Deus tratava de Israel como nação, correto? E os gentios ficavam de fora. Quer dizer que os gentios não eram salvos, mas não estavam naquele propósito de Deus para aquela época. Então vamos considerar os judeus aqui e os gentios aqui. Com Cristo vindo, vamos imaginar que os gentios subiram e os judeus desceram, porque os judeus perderam seus privilégios como nação. Então agora gentios e judeus estão na mesma posição. Então agora Paulo vai falar justamente isso, na parábola da oliveira, mais para frente. Ok? Versículo 7. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha, e em tropeço por sua retribuição. Escureceram-se os olhos para não ver, e encurvam-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda, lembra da mão? Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Então quer dizer que Israel ainda vai ter plenitude? Sim. Porque convosco falo, gentios. Lembra que está falando para os gentios, né? Que enquanto for apóstolo dos gentios, exalta o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles, que é justamente provocar ciúmes, né, que Isaías profetizou. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua diminuição se não há vida entre os mortos? Muito bem. Então, Paulo faz um alerta aos gentios para eles não se gloriarem. Muitos gentios que não creram em Cristo, né, ouvindo falar disso aí nos públicos, podem pensar: então, agora nós somos povo. Muito bem, mas cuidado. Israel também pensou nisso, justamente como o José falou. Israel também pensou que era povo, mas a maioria não creu de verdade.
E os gentios estão indo por esse mesmo período. Paulo faz essa saída aqui. E se as preguiças são santas, agora é a parábola da oliveira, né? Paulo introduz aqui a oliveira. E se as preguiças são santas, também a massa é. Se a raiz é santa, também os ramos são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz da selva da oliveira, vamos entender isso. Preguiças são santas. Ele está falando de Abraão, Isaac e Jacó, que é a aliança de Israel, que é a raiz, né? E também os ramos são os descendentes deles. E se alguns dos ramos foram quebrados, quer dizer, judeus que não creram em Cristo, né, na época presente, foram quebrados, sendo tu jambuzeiro, foste enxertado em lugar deles. Os gentios, que era uma planta estranha, foi colocado nessa planta, junto com os judeus que creram, e agora fazem parte do participantes da raiz da oliveira, quer dizer, participantes das bênçãos de Deus, das bênçãos espirituais. Então, a raiz, Abraão, Isaac e Jacó, a aliança de Deus inicialmente com eles. Os ramos, todos os descendentes, tanto carnais como espirituais. Neste tempo presente, Deus tirou todos os carnais, ficou só os ramos espirituais. E nessa mesma posição dos ramos espirituais, Deus pegou uma outra planta, uma planta estranha, e colocou no lugar dos que não creram. Entenderam? Então, ficou judeus crentes e judeus crentes numa mesma posição. Tanto os ramos naturais, que são os judeus crentes, como uma planta estranha que também creram, que são os gentios. Foi entendido isso? O que Paulo está falando aqui. Muito bem, agora, por isso que eu disse aquela situação, né? Judeus, Israel nacional, nos centros planos de Deus, perderam seus privilégios como nação. Os gentios que estavam fora, agora estão juntos. Então, nós vamos imaginar, apenas metaforicamente, que os judeus desceram e os gentios subiram. Agora estão na mesma posição. Não tem nenhum maior que o outro, não. Agora ele faz esse alerta aos gentios, então. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas tem. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para os que caíram. Severidade para os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade. Se eu merecer a sua benignidade de outra maneira também, tu serás cortado. Está falando justamente para os gentios que então quer dizer que todas as nações do mundo agora estão na mesma posição. Espera lá. Os que eram descendentes pela carne e que não creram também eram e foram cortados. Cuidado para não acontecer isso com você também. Você tem que crer verdadeiramente em Cristo. Não pode se ensoberbecer. Você está em pé pela fé. Se você não tiver fé, você vai ser cortado também. Justamente para aqueles que se acham crentes, né? Eu estou na igreja, então já faço parte da aliança. Não. Tem que crer verdadeiramente em Deus, entregar a sua vida ao Senhor Deus. Você tocou num ponto muito interessante, porque as pregações hoje estão muito de aceitar Jesus, né? Só isso. E pouco arrependimento e pouca humilhação que o pecador tem que ter diante de Deus. Então, aquela pessoa foi lá, você é crente? Uma vez eu fiz uma oração um dia, me chamaram para ir lá na frente, eu fui lá na frente e dei meu endereço. Então, eu acho que eu sou salvo. Mas não é assim não. Há uma passagem na Bíblia que eu não lembro agora, eu acho que está em Coríntios, que Paulo fala, examinai a vós mesmos, provai e vede se está na fé. Tem que analisar o dia a dia, tem que analisar o seu serviço, também a sua fé, né? Claro. Também não é aquele serviço para se gloriar, é um serviço de que Deus está te capacitando pela graça dele, sempre a graça, né? Sempre pela graça. Assim, André, eu tenho um dia desse que as pessoas hoje assim, eu faço uma oração pedindo perdão por todos os meus
ficar enojado do mundo, enojado do pecado, né? Olhar as coisas do mundo e ter nojo daquilo ali. Aí continua fazendo as coisas do mundo, adorando as coisas do mundo, como se nada tivesse acontecido, né? Você nem vê a diferença. A gente voltar lá em Tiago capítulo 2, né? Que ele fala do sacrifício de Abraão e Isaac. Ora, mas Abraão foi salvo pela fé? Sim, foi salvo pela fé, mas aquele sacrifício de que ele levou Isaac para aquele sacrifício é evidência de que ele foi realmente salvo. Então a obra do sacrifício não o salvou, mas ele foi evidência de que anteriormente ele foi salvo pela fé. O Tiago disse, né? Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Para terminar esse assunto, deixar essa frase aqui, né? Muitos dizem hoje que venha Jesus para resolver o seu problema, mas poucos pregam de que eles é que são o problema, né? O problema de serem pecadores diante de Deus Santo, né? E que precisam de Cristo. Então, Paulo faz esse alerta justamente que nós debatemos aqui para os gentios, de que eles devem estar verdadeiramente puros diante de Deus através de Cristo, e não se gloriando porque eles agora estão no plano de Deus, né? Muito bem. Considera, pois, versículo 22, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo benignidade. Se não mereceres a benignidade de outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, os judeus, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar enxertados. Estou falando justamente dos judeus que não creram, que foram cortados, estão lá de fora. Se Deus quiser, Deus coloca eles de volta. Porque se tu fores cortado do natural zambujeiro e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Lembra de Osés? De que Israel deixaria de ser colocado de lado por um tempo. Eu repito isso várias vezes porque isso é muito importante. E porque rejeitaram. E após o período de juízo, eles creriam e que Deus os colocaria de volta. Muito bem, versículo 25. Porque não quero, irmãos, mas ele está falando de gentios, agora ele fala irmãos, então agora é igreja, que ignoreis este segredo. Segredo, mistério, quando é falado no Novo Testamento, é algo não revelado ou algo revelado muito em parte que só teve sentido completo agora. Que ignoreis este segredo ou este mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, todo o Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E essa será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Versículo claríssimo. O endurecimento sobre Israel vai ficar para sempre? Não. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que, tem até no dicionário grego, né, de grego a português, esse até eles colocaram assim, entre parênteses, até no sentido de ponto final. Até ponto final. Endurecimento em parte sobre Israel, ponto final. Até que a plenitude dos gentios haja entrado. Entrada onde? Ora, na oliveira. Então, o que nós vemos aqui? A plenitude, né? Completo. Quando se completar os gentios que crerão, quando se completar o número de gentios que crerão e entrarem nessa oliveira, o endurecimento que veio em parte será removido. Ora, quando completar o número de gentios, então quer dizer que o plano sobre a igreja terminará aí. Correto? E como termina a história da igreja aqui na Terra? Arrebatamento. Então, a plenitude dos gentios haja entrado. Todos aqueles que deveriam crer nessa era já creram. Se tiver essa oportunidade, acabou. Arrebatamento. Deus termina o seu plano com a igreja. E aquele endurecimento que veio em parte sobre Israel é retirado.
como nós vimos lá em Oséias, após o período de tempo em que Israel deixaria de ser o povo de Deus, Deus voltaria a tratar com eles em juízo, e após esse juízo, eles creriam. Versículo 26. E assim, todo o Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades, e essa será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, essa será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Agora Deus já tirou nossos pecados, correto? Em Cristo. Por isso que, lá no segundo estudo, nós falamos que agora nós somos participantes da nova aliança, embora a nova aliança não tenha sido firmada conosco, mas será firmada nesse momento aqui, ó, quando eles crerem, quando eles vão crer. E essa será a minha aliança com eles, quando eu tirar os pecados. Lá no final, que eles vão crer em Cristo e terão as bênçãos espirituais da nova aliança que nós temos agora. Bem, uma outra passagem que fala sobre isso, de que esse endurecimento vem em parte, está em Atos capítulo 15, lá no Concílio de Jerusalém, que estava discutindo sobre os gentios crentes deveriam guardar a lei ou não. E Tiago, ele faz essa consideração muito importante. Antes disso, os irmãos entenderam, Romanos 24, 27, de que o endurecimento veio em parte até que, ponto final, até a plenitude dos gentios da entrada, que é justamente o arrebatamento da igreja. E como Deus, dominando o seu plano com a igreja, ele volta a tratar com Israel. Nós vimos em Oséias também. Nós veremos outras passagens também. Daqui a pouco. Muito bem. Atos capítulo 15, do 13 ao 16. Havia toda aquela discussão ali, se os gentios deveriam crer ou não. Paulo trazendo o relatório de que os gentios crentes já tinham aquelas bênçãos prometidas da nova aliança ali, e havia aquele debate, e Tiago tomou a palavra. Versículo 13. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: homens e irmãos, ouvindo. Simão relatou primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei, e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas, e tornarei a edificá-lo. Então, Tiago falando assim, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Lembra que Israel foi colocado de lado como povo? Os gentios também aqui pode ser traduzido como gentes ou nações, é até a melhor tradução aqui. Então Deus visitou todas as nações, não só Israel. O Israel nacional foi colocado de lado, e agora todas as nações, todos que creem, são um novo povo, para tomar deles um povo para o seu nome, o povo de Deus na presente era, que é a igreja. Então o Israel nacional colocado de lado, e agora, como Simão relatou, Deus visitou as gentes, as nações, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e edificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Ora, a mesma coisa que, o mesmo argumento que Tiago está usando aqui foi que Paulo usou lá no capítulo 9, que nós falamos que haveria um tempo que Israel deixaria de ser povo. Ou seja, o tabernáculo de Davi está em ruínas, mas é dito aqui: levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Lá no final, quando eles crerão. Então, nós podemos dizer de que a igreja é um parênteses espiritual das tentativas de Deus com Israel. Não que a igreja seja uma mudança de plano de Deus. Deus conhece todas as coisas lá desde a eternidade passada. Ele sabia que isso aconteceria e planejou assim. Mas se nós formos analisar pelo olho humano, perspectiva humana, que a igreja é uma inserção nos planos de Deus com Israel. Deus tratava com Israel, parou, Israel colocado de lado. Veio a igreja. Quando terminar o seu plano com a igreja, Deus volta a tratar com Israel. Primeiro com juízo e depois com as bênçãos. Eu disse que ia ter outras passagens que dizem que haveria um juízo sobre Israel. Após esse juízo, Israel creria em Cristo, que são justamente, eu separei algumas delas, que são essas aqui, que são que eu achei, para explicar, são as passagens mais claras para entender. Mas tem muitas outras também que falam sobre isso.
Vamos primeiro, Miqueias capítulo 7, do 8 a 20. Miqueias falando em nome do povo de Israel. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele. Até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a justiça, e eu verei a sua justiça. E a inimiga minha verá isso, cobri-la a vergonha, que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão, agora será ela pisada como a lama das ruas. No dia em que reedificar os teus muros, esse dia estará longe dilatado o estatuto. Naquele dia verá a ti desde a Síria, das cidades fortificadas até o rio, e do mar até o mar, e da montanha até a montanha. Mas essa terra será posta por desolação, por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Apacenta o teu povo com tua vara, o rebanho da tua herança que habita as sóis do bosque, no meio do Carmelo. Apacenta-se em basantes de leais, como nos dias do passado. Deus já está falando aqui. Eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações o verão e vergonhar-se-ão por causa de todo o seu poder, e porão a mão sobre a boca, e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpente, como vermes da terra. Tremendo sairão dos seus esconderijos, com pavor virão ao Senhor nosso Deus, e terão medo de ti. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não detém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a piedade de nós e sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade, que juraste aos nossos pais, desde os dias antigos. Então, nessa passagem aqui nós vemos: a ira do Senhor vem sobre Israel, eles sofrerão a ira, e após essa ira, eles crerão em Deus e terão a sua aliança com Deus restabelecida, a aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó. Tornará a piedade de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Repito, nós, a igreja, já temos as bênçãos da nova aliança. Os nossos pecados já estão quitados na pessoa de Cristo. Mas Israel só terá a nova aliança, cumprida neles, que assim a nova aliança será cumprida, lá quando eles crerem também. Nós já cremos aqui e eles crerão lá no final. Paulo disse: todo Israel será salvo. Então nós vemos que todo Israel vive. Mas e aquele pessoal de Israel que não crê? Nós vemos depois que todos eles serão mortos. Só vai sobrar o Israel crente. Por isso que Paulo fala: todo Israel será salvo. Porque todo Israel que existir lá no final da tribulação, só vai ter gente crente, gente que crê em Cristo. Os que creram serão todos mortos no decorrer da tribulação. Zacarias 12:10, que é a passagem clara que disse que Israel crerá em Jesus Cristo. Não é nem crer em Deus, né? É claro que é em Jesus Cristo. Zacarias 12:10. Vamos no versículo 9 primeiro. E acontecerá naquele dia que eu procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram. Jesus Cristo falando. E prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Deus está falando com Israel aqui, e Deus e as duas pessoas da Trindade, tanto o Pai como o Filho, estão falando aqui. O Filho, o Pai está falando: mas sobre a casa de Davi, sobre a cidade de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Aí o Filho fala: e olharão para mim a quem traspassaram, a quem mataram, Jesus Cristo. Aí o Pai volta e fala: e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo Filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Aqui está claro que eles olharão para Cristo e irão chorar não de lamentação, mas de arrependimento.
eles vai cair a ficha, né, de que eles rejeitaram Cristo durante todo esse tempo, né, e não receberam como Messias, e mesmo assim ele vem para livrá-los dos seus inimigos. Que inimigos são esses? Vamos ver lá na frente, na noite. Zacarias 14, nós vamos ler o capítulo todo, porque ele é muito claro, e nós vamos terminar por aqui. Zacarias 14, ele já fala exatamente da vinda de Cristo ao fim da tribulação. Ele já fala de que Cristo vem. Peraí, aí os irmãos podem ter dúvida. Mas aí Cristo vem buscar a igreja, depois vem de novo o fim da tribulação? Vamos entender isso quando nós acabarmos de falar. Mas, por enquanto, só vejam que Cristo vem à terra no fim da tribulação. Aqui em Zacarias 14. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu juntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade será para o cativeiro, mas o restante do povo não será chupado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou o Senhor no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o Norte, e a outra metade dele para o Sul. Lembra lá, em Atos capítulo 1, que quando Jesus estava no Monte das Oliveiras e subiu, e os discípulos tinham perguntado antes: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Aí ele falou, ele não se repreendeu por perguntar isso, ele se repreendeu por querer que fosse naquele momento, né? Não nos compete saber os tempos e as datas. Mas receberam poder e tal, serem minhas testemunhas, que é o que ia acontecer naquele momento. Mas aí do nada, ele subiu. Aí os discípulos ficaram com a pergunta na cabeça, né? Mas ele cumpriu tudo o que era para ser cumprido no que diz respeito a pagar os nossos pecados e ressuscitar. Mas no Velho Testamento também diz que ele restaura o reino de Israel e ele está indo embora, né? E ele subiu. Aí eles continuaram olhando para o céu, né, entendendo. Falta ele restaurar o reino, está profetizado no Velho Testamento. Mas aí aparecem os dois varões vestidos de branco. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentro de vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma quando vocês viram subir. E ainda no mesmo lugar, para cumprir o que falta cumprir, que é restaurar o reino a Israel. Está aqui, naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, exatamente naquele lugar que ele subiu, da mesma forma que ele subiu, como os varões vestidos de branco falaram. Então, na sua segunda vinda, ele cumprirá o que está faltando, que diz sobre ele no Velho Testamento, que é justamente restaurar o reino a Israel, que vai falar aqui no decorrer desse capítulo. Continuando a falar sobre Israel no versículo 5. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugiste diante do terremoto dos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Nós estamos aí. E acontecerá naquele dia em que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem de noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Jeba até Rimon, ao sul de Jerusalém, e ela será exaltada, bem habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e sobre a torre de Ananeel até os lagares do rei. E habitarão nele e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. Lembrando que só haverá isso sobre Israel depois que eles creem, né? Eles creem em Cristo, Deus vem para libertar-os, para reinar. Continuando sobre esse período futuro, depois que Jesus vem, e essa será a praga que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles em pé, e eles apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá da parte do Senhor uma grande preocupação entre eles, porque cada um pegará a mão do seu próximo
e cada um levantará a mão para o seu próximo. Também Judá pelejará em Jerusalém, e as riquezas de todos os gentios serão juntadas ao redor, ouro e prata e roubos em grande abundância. Assim será também a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais, como foi esta praga. E acontecerá que todos que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Aí nós já vemos que há uma mudança de dispensação, né? Coisa que não está acontecendo agora, e que haverá uma nova administração de Deus no futuro. Vamos entender isso melhor quando nós falarmos sobre o milênio. Por enquanto, meus irmãos, apenas estarem cientes que haverá um novo tempo com muitas mudanças. Estamos lendo esse capítulo para isso. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir nem vier, não virá sobre ela a chuva, virá sobre eles a praga, porque o Senhor ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo do pecado de Veja que há detalhes disso aqui, uma coisa certa de acontecer. Não tem dúvida disso, mas muitas igrejas hoje têm ensinado de que o milênio está acontecendo hoje, o que é uma coisa absurda. Veja que nós temos aqui há detalhes desse evento, a descrição, novas leis que o Senhor Jesus Cristo baixará no decreto, né? Então é uma coisa real. Por isso que nós estamos vendo esse capítulo todo, para nós termos dúvida do que nós estamos falando aqui. Este será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa do tabernáculo. Naquele dia será gravado sobre as campainhas dos cavalos, santidade do Senhor. E as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas de Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos. E todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão e delas fazerão. Naquele dia não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos. Então, amigos, o que nós falamos hoje? Israel foi deixado de lado por um tempo, colocado de lado, e agora nesse momento a igreja é o povo do Senhor. Quando Deus terminar o seu plano com a igreja, Deus volta a tratar com Israel, primeiramente com juízo, que é o período que nós chamamos de tribulação. Após esse período, Israel crerá em Cristo. Cristo virá para resgatá-los dos seus inimigos, e haverá um período de paz e prosperidade aqui na terra, com o povo de Israel de novo tendo as suas alianças cumpridas por Deus. Tanto a aliança da terra, de que eles possuirão pela terra, quanto a aliança de Davi, o Senhor Jesus Cristo é descendente de Davi, né, por ele ser filho de criação de José, desse direito, reinará. A aliança de Abraão, né, de que serão benditos no família da terra, inclusive se cumpre hoje. E, enfim, então, que os irmãos estejam olhando para isso. Eu vou terminar lendo o restante do capítulo 11 de Romanos, que fala das alianças. Serão todas essas alianças no reino. Mas nós vamos falar isso no próximo estudo, né? Dispensação da lei, dispensação da graça, dispensação do período dos tempos. Vivemos a graça, entre a graça e o milênio, há os 7 anos de tribulação. Por que tem 7 anos? Outro dia. E depois vem o milênio. Que já é arrebatamento. Eu esqueci de colocar o final de Romanos, mas enfim. Então vamos terminar de ler Romanos 11, porque Paulo termina isso de uma forma sensacional, né? De uma forma espetacular esse assunto. Romanos 11, 28. Vamos ler o restante. Quem somos nós para questionar o plano de Deus? Né? Alguns podem questionar mais. Israel, Romanos 11, 28. Israel colocado de lado para chamar a igreja agora, e depois, terminando com a igreja, depois insistir com Israel de novo? Né? Quem somos nós para questionar os planos de Deus? Se Deus planejou assim, é porque deve ser assim. Romanos 11, 28. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons da vocação de Deus não são arrependimento. Porque assim como vós também antigamente foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles,
Está falando de nós os crentes. Assim também estes agora foram desobedientes, para que também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Depois eles viram pé. Porque Deus encerrou a todos debaixo de obediência, todas as nações. Primeiro Israel, né? Israel, Deus escolhe uma nação especial. Todas as outras iam seguir o seu curso. Aí agora, essa nação especial, Deus é colocado de lado. Ou seja, Deus colocou todos debaixo da desobediência para não ter desculpa, né? Deus encerrou a todos debaixo da obediência para com todos usar de misericórdia, para que nenhum homem se glorie diante dele, né? Esse é o plano de Deus. Agora nós vamos questionar de forma alguma. Ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Vamos julgar? Vamos discutir o que Deus planejou? Não. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.